Olá, estrelas! Sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente, eu gostaria de começar com uma saudação, me apresentando e contando brevemente um pouquinho sobre mim, antes que vocês se aprofundem aí nos conteúdos que eu tenho a passar para vocês. Seja você aí uma iniciante ou seja você uma profissional já atuante na área da extensão em cílios. Tenho certeza que tem muito conteúdo que vai ser postado aqui no canal que talvez você nunca tenha nem ouvido falar, mas que tem muita importância aqui, tá, gente? Então, caso você tenha interesse em conteúdos de qualidade, conhecimento, que vão gerar aí confiança para suas clientes, já segue aqui a gente e vai acompanhando, ativa o sininho para acompanhar os vídeos que serão postados constantemente aí para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Daisy, eu tenho 22 anos, eu fundei o Estúdio Stars tem mais ou menos uns 3 anos, eu fundei ele na pandemia. Quando veio a pandemia, eu ainda estava trabalhando em outra área, eu já tinha trabalhado em um salão uma vez, foi quando eu me apaixonei pela área da beleza, porque a área da beleza você precisa ter um contato para você se apaixonar. Eu nunca tinha me visto, na realidade, na área da beleza, mas depois que eu tive o primeiro contato, eu me apaixonei. Então, assim, veio a pandemia, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Aproveitei aquela época que a gente só ficava em casa para poder me estudar, me aprofundar mais na área, fiz cursos infinitos. Eu tenho mais ou menos 5 cursos só na área de extensão de cílios e é uma área assim que você se surpreende cada dia mais. Para quem tá aí na área sabe como que é conteúdo atrás de conteúdo para ser estudado. Porém, ao longo desses anos, eu vejo que muitas pessoas enfatizam falar sobre produtos, né? Falar sobre a pinça correta usar, os fios corretos de usar, a maneira certa de acoplar o fio. Tudo isso é importante? Sim, é importante. Mas tem algo que é muito mais importante por trás de tudo isso, que é a saúde ocular. Então eu separei vários conteúdos para vocês sobre a saúde ocular da sua cliente. Talvez seja isso que esteja atrapalhando na sua retenção, talvez seja isso que esteja faltando para você e você não sabia. Então eu vou deixar aqui umas explicações em vários vídeos para vocês saberem e compreenderem a importância de você dominar a saúde ocular de nós seres humanos. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre uma doença que se chama blefarite. Se você já fez algum curso de aprofundação aí, já fez uma coisa, às vezes rolando o vídeo você já ouviu essa palavra em algum lugar, blefarite, tenho certeza. Mas o que é a blefarite? Gente, a blefarite ela é uma inflamação no bordo da pálpebra dos nossos olhos. Elas podem dar tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Ou seja, não é só se a sua cliente tiver extensão de cílios ou não. É uma doença crônica. Ela pode ter isso tanto com extensão ou sem extensão. Depende muito de alguns cuidados que ela vai poder tomar ou não. Então, assim, o que acontece? Quais são as causas dessa doença? A gente tem dentro do nosso organismo glândulas chamadas meibomianas. A gente tem cerca de 25 a 40 na pálpebra superior e de 20 a 30 na pálpebra inferior. Então, quando a gente tem a blefarite, é uma disfunção dessas glândulas que pode estar ocasionando essa doença crônica. Mas só isso pode ser a causa, essa disfunção? Não. O que pode ser também é a falta de higienização e falta de cuidado da sua cliente. Então, por exemplo, a sua cliente pode ter uma vida agitada ou não, mas
ela tem contato com a rua, ela tem contato às vezes com maquiagem, ela tem contato com suor, ela tem contato com várias partículas de sujeiras que a gente está sujeito, né? Então assim, vai acumulando sujeira ali na pálpebra da pessoa. Aí a pessoa não tem o costume de higienizar, porque eu já ouvi isso, dói no nosso coração escutar isso. Quem é lash designer sabe como dói. Escutar que a cliente falou bem assim: não vou lavar os cílios para eles durarem mais. Ou até muitas vezes eu já escutei de cliente minha falando assim: ah, mas no outro lugar que eu fazia, a moça falou que eu não podia lavar. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que assistir esse vídeo já vai ter escutado a mesma coisa. Tem muitas pessoas que estão interessadas só em ganhar dinheiro. E vocês não têm noção como essa desinformação prejudica o nosso serviço. Porque tem muitas pessoas que ficam às vezes traumatizadas com alguns procedimentos que fizeram em locais que as pessoas, os profissionais não tinham conhecimento sobre algumas coisas. E elas ficam traumatizadas e elas acham que todo mundo vai fazer assim, porque elas acham que é um processo a ser seguido e que todo mundo faz daquele jeito. Então a gente deixa de atender cliente porque a cliente fica traumatizada. Então assim, a falta de higienização da sua cliente pode estar gerando a blefarite. Então essa é uma das principais causas. Além de ser uma doença crônica que a gente pode ter pela disfunção das glândulas meibonianas, a gente também pode ter essa doença aí desenvolvida por falta de higienização da nossa pele. Então, sempre lembrar para sua cliente: olha, vamos aí, o kitzinho que a gente dá não é enfeite, não é para guardar lá. Ai, que caixinha bonitinha, que cíliozinho lindo, nossa, que escovinha fofa. É para ser usado, para ser lavado, higienizado, penteado todos os dias os cílios, com extensão ou não. É muito importante fazer a higienização aí do nosso rosto. Então, já sabemos o que é a blefarite, já sabemos qual é a causa dela. Agora vamos saber aí quais os sintomas. Os sintomas da blefarite, eles podem ser confundidos com a conjuntivite, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês a diferença e como identificar se é uma conjuntivite ou não e qual que é a diferença aí dos dois. A blefarite, inchaço, coceira, vermelhidão e secreção nos olhos, esses são sintomas da conjuntivite, certo? Nem sempre. Apesar dos sintomas, comum também pode ser um caso de blefarite. Nessa imagem vocês podem observar um caso aí bem claro. É realmente uma caspinha nos cílios. Então você vai olhar, você vai falar assim: nossa, minha pele tá ressecada. Mas aí o rosto inteiro tá lá brilhando e aí a pálpebra tá lá ressecada, cheia de caspinha. Aí a pessoa vai passar ali a escovinha em cílios, começa a sair aquela sujeirinha. E às vezes eu já ouvi clientes falando que achavam que era normal. Teve uma vez que a cliente achou que poderia ser sujeira da cola. Então assim, falta de informação é muito grande e a gente precisa compartilhar que é uma coisa séria. E isso pode gerar aí problemas futuros até para a vista da sua cliente. A conjuntivite, ela é uma infecção bacteriana. Então, ela é uma coisa que você pega ali, às vezes alguém tá com conjuntivite, coçou o olho, encostou em algum lugar, você foi lá, colocou a mão no mesmo lugar e foi lá com aquela mania que a gente tem de ir lá e colocar a mão no olho, transmitindo a conjuntivite. Então, a conjuntivite, ela é transmitida. A blefarite, ela é uma doença crônica. A conjuntivite, ela tem uma característica forte, geralmente a gente fica com o olho mais inchadinho, a gente tem aquelas remelas, nosso olho fica remelando muito e a gente tem aquela sensação de ter um granulado no nosso olho, coça muito, a gente fica agoniado com aquela, como se fosse uma pedra
é mais ou menos a sensação de uma pedrinha nos nossos olhos. Então os nossos olhos ficam avermelhados, a sensação da pedrinha, nossos olhos ficam inchados, arremela. Essas são as características da conjuntivite, ela é infecciosa. A blefarite, ela também pode causar vermelhidão nos olhos e incômodo, mas a gente não sente essa sensação da pedrinha, a gente não sente esse incômodo e ela não tem a tendência de deixar os olhos inchados. Então, seus olhos vão ficar com as características de avermelhado, avermelhidão, você vai sentir um desconforto, uma ardência. Sabe quando a gente tá lavando o cabelo e a gente deixa cair um pouquinho de sabonete ou de shampoo nos nossos olhos, dá aquela ardência? A gente fica sentindo um incômodo mais ou menos parecido. A gente fica sentindo essa ardênciazinha, a gente fica sentindo o olho dolorido, a gente começa a se incomodar com aquelas caspinhas, com aquela sujeira, aquela sujeirinha começa a se aglomerar. Então, assim, essas são as diferenças. Então, se a sua cliente está com conjuntivite, é mais fácil de perceber pela forma que o olho vai estar remelento, né? O olho vai estar mais inchadinho. E a blefarite, você já vai ver um olho que não vai estar tão inchado, a cliente não vai ter essa sensação de granulado nas vistas, mas ela vai estar ali com aquele desconforto. E a principal característica e diferença é que a conjuntivite não tem a caspinha ali em cima da pálpebra superior e a blefarite já tem. Então essa é a principal forma de você conseguir identificar se a sua cliente está com conjuntivite ou com blefarite. Então assim, estrelas, a gente tem 3 tipos de blefarite. A gente tem a blefarite infecciosa, a gente tem a blefarite tóxica e a gente tem a blefarite alérgica. Em primeiro lugar, a gente tem a estafilocócica, que é uma anomalia celular. A característica principal dessa blefarite é os nossos olhos bem avermelhados, é uma vermelhidão no olho. Então assim, um colírio, o oftalmo vai sugerir um colírio provavelmente para você fazer aí o tratamento dessa blefarite. A gente tem a blefarite seborreica, que é o excesso das glândulas lipídicas de Meibono. Então assim, ela gera uma grande acúmulo de oleosidade, é um distúrbio, né, dessas glândulas, e essa oleosidade vai estar causando aí aquelas crostinhas amarelas, aquelas caspinhas, uma sujeirinha. Ela primeiro começa com uma sujeirinha meio amarela, vai desenvolvendo aí as caspinhas. Essa é a principal característica dessa. E aí, por fim, a gente tem a blefarite alérgica. Ela já é um pouco mais complexa. Por quê? A blefarite alérgica, ela pode ser determinada por uma picada de inseto. Então, se você tiver alergia a um determinado inseto, e você tomar essa picada, pode ser que venha a desenvolver a blefarite por essa alergia, né? E aí muitas vezes você vai no médico, o médico te fala que é a extensão de cílios, porque hoje em dia os oftalmos, tem alguns que se interessam nessa área de extensão de cílios. Inclusive você que é profissional e você tiver oportunidade, ainda não tiver ouvido falar, eu tenho já um Instagram para te indicar, que é o do Dr. Brito. Ele é um oftalmo e ele dá várias dicas, né, pra gente que tá na área. Ele dá um curso, inclusive, sobre doenças e alergias e saúde ocular, que é uma coisa que a gente precisa dominar. E além disso, a gente também tem na parte alérgica a questão de produtos cosméticos de maquiagem. Então assim, às vezes uma maquiagem que você passar pode vir a desenvolver aí uma blefarite. Então você tem que observar muitas vezes o que você está fazendo de diferente, caso você, né, tenha, você indica para sua cliente, você fala assim, olha, você usou recentemente, caso ela apareça com um caso assim, você fala, você usou algum tipo de maquiagem. A gente tem que, além de ter a ficha de anamnese, né, que é muito importante você ter a ficha de anamnese da sua cliente, para você saber justamente se ela não tem nenhuma alergia. Às vezes a cliente nem sabe que ela tem alergia, né? Mas para ela não te culpar, você tem que ter ali a fichinha de anamnese, olha, que você não me informou nenhuma alergia, mas seria legal você ir no médico, examinar, ver se você tem alguma alergia.
de algum produto cosmético, de algum produto de maquiagem. Às vezes o Carbon Black é uma das que as pessoas com os olhos mais sensíveis tendem a ter alergia. Então às vezes tem alergia a um rímel, a um delineador. Então assim, é muito importante você ter essa comunicação com a sua cliente. Porém, a alérgica não para só aí, só em questão de produtos ou em questão tipo de uma picadinha de inseto. Ela também pode ser causada devido a estresse, devido ao tabagismo, devido ao alcoolismo e devido também a mudanças climáticas. Então, o que é que acontece? O nosso organismo, ele se adapta a várias mudanças, ainda mais aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo, né, sabe que uma hora tá calor, outra hora tá frio, e isso pode acabar alterando aí uma disfunção aí no nosso corpo, nos nossos hormônios, enfim. Em relação ao estresse, é basicamente a mesma coisa, é uma alteração que tem no nosso interior. Então, assim, os nossos cílios, eles precisam receber nutrientes pela corrente sanguínea. E muitas vezes, né, o estresse, ele dá uma bagunçada na gente. Então, às vezes faz cair em excesso os cabelos, né? Tem muitas pessoas que têm estresse e a forma que o nosso corpo reage é através da perca dos cabelos, dos pelos. Isso inclui também os cílios. Então, pode levar aí o estresse a uma queda dos seus cílios e também pode levar aí até a ocasionar uma blefarite. Outra coisa também é o tabagismo em excesso, o alcoolismo em excesso. Então, é por isso que, novamente, eu afirmo que vocês precisam ter um bom diálogo com a sua cliente para saber o que está acontecendo na rotina dela e para você conseguir auxiliar. Porque muitos profissionais acham que é somente você ter um produto de qualidade, mas você pode ter a cola mais cara, você pode ter o produto mais caro, você pode usar o melhor cílios. Se a cliente não cuidar dessas extensões em casa e também não cuidar da saúde dela, você pode usar uma cola de R$500 que os cílios dela não vai durar, tá bom? Então assim, como que eu posso estar evitando que tudo isso ocasione? Além de você instruir a sua cliente sobre todas essas opções que eu acabei de falar aqui pra você, é muito importante você instruí-las, porque às vezes elas nem têm noção, né, de tudo isso, às vezes nem você tinha noção de tudo isso. Então é muito bom às vezes você criar, fazer uma artezinha, deixar no seu estúdio, ou então enviar em PDF, ou enviar no WhatsApp para elas, para estar sempre relembrando elas dos cuidados que elas têm que ter referente a algumas doenças e alguns cuidados. Mas o principal cuidado que a gente fala em relação à blefarite é cuidar da higiene, tá, gente? Essa é a principal recomendação para estar tentando evitar ela. Então, sempre manter as mãos muito limpas, porque a gente tem mania de sair, né, com a mão bem suja, coçando os olhos. Então, evitar fazer isso, deixar a região dos olhos sempre limpas, lavar, higienizar, recomendar elas para usarem aí a escovinha. É uma coisa legal também, você pode também estar comprando kitzinhos de espumas e tá vendendo no seu espaço, né, para elas estarem conseguindo fazer constantemente e sempre olhar, falar, comprei a espuminha, né, vou fazer minha higienização corretamente. Então é bem legal vocês montarem esses kitzinhos aí, compra aqueles pincéisinhos, sabe, com as espuminhas, pra tá vendendo aí no kitzinho pra elas, pra tanto elas te ajudarem, como elas também terem aí uma durabilidade maior das extensões dela. Outra coisa também é que a extensão de cílios, ela auxilia, né? Porque justamente a gente sabe que em relação à saúde ocular, a gente não pode ficar coçando muito os olhos, levando as mãos aos olhos. E quando a gente está de extensão de cílios, a gente acaba lembrando mais que a gente não pode colocar a mãozinha no olho, não pode ficar puxando, não pode ficar esfregando. Então isso é uma coisa muito boa. Inclusive o Dr. Brito já comentou sobre isso no Instagram dele e também sobre o simples fato de que os nossos cílios, eles são como proteções aos nossos olhos. Então, proteção de uma poeira, proteção das partículas, das micropartículas que tá no ar.
Então, todo tipo de pelo que a gente tem no nosso corpo é uma proteção para o nosso corpo. Então, assim, quanto mais pelo, melhor. Então, os nossos cílios acaba sendo aí uma proteção pra gente. Como tratar? Gente, o tratamento pode ser feito com uma pomadinha, mas isso quem vai ser indicado para vocês, não indico vocês irem comprar ou indicar qualquer coisa para sua cliente. É muito importante que ela passe com um oftalmo. Infelizmente, pode ser que alguns oftalmos induzam as clientes, né, a removerem as extensões e ficarem sem elas por um tempo. Eu também recomendo, quando a sua cliente estiver com um caso de blefarite, que você remova realmente as extensões, para ficar mais fácil dela cuidar dessas extensões. Porque vai ser um pouquinho complicado ela ter que passar uma pomadinha ali em cima da base das extensões, vai gerar ali um incômodo nela na hora dela estar fazendo esse tratamento. Então, para facilitar o tratamento, é necessário que você faça a remoção das extensões, deixe ela concluir o tratamento e depois vocês voltam fazendo uma nova aplicação. Sugerindo isso, a gente vai ir para outra parte de tratamento que é uma parte mais agravada. Pode ser que tenham casos de clientes que precisem tomar aí antibióticos e ficar aí um tempinho de descanso. Mas isso é muito relativo, tá, gente? De pessoa para pessoa e também de médico para médico. Às vezes tem cliente que, infelizmente, não vai querer voltar, mesmo não sendo culpa sua, tá? Os ossos do ofício, pode ser que aconteça isso, mas é uma coisa que a gente tá sujeita. Eu só queria mesmo deixar bem claro que a blefarite é uma coisa, tipo, comum. Tem uma pesquisa, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, uma pesquisa que eles fizeram mais ou menos com umas 100 e poucas pessoas, e a maioria desenvolveu a blefarite. Então, é uma coisa normal entre homens e mulheres. Então, não tem nem como falar que a causa pode ser isso, a extensão de cílios, porque deu em homem geralmente nem usa, né? Hoje em dia usa, né? Mas vocês me entenderam. Então, assim, meninas, esse foi o primeiro episódio sobre saúde ocular referente à blefarite. Seria muito bom se vocês pegassem interesse por isso, fizessem mais pesquisas sobre o assunto. Vocês podem aí ir anotando. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O próximo assunto que eu vou trazer aqui pra vocês é sobre o tersol, tá, gente? E sobre outra doencinha aí, mas nos próximos episódios vocês acompanham. Então, muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Espero novamente algumas imagens para vocês verem a diferença clara de como que os nossos olhos ficam com uma blefarite atuando nele. Extrema importância tomar cuidado com essa doença. Ou você pode estar deixando no meu Instagram. Então entra lá no meu Instagram, manda sua dúvida para mim, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom, meninas? Então um beijo, estrelas. Vamos aí aguardar os próximos capítulos e até o próximo episódio.